Hoje nós vamos explicar a diferença entre margem de garantia e alavancagem e eu quero que vocês tenham clareza nisso antes de pensar em depositar dinheiro numa corretora, antes de pensar em sequer clicar num gráfico pensando em que vai ganhar dinheiro, que não é assim que funciona. Você tem que ter uma percepção diferente do mercado, entender como que é o jogo das corretoras para entender qual que você vai jogar. Saber aonde você está jogando é a primeira coisa. E antes de pensar em ganhar dinheiro, você tem que parar de perder dinheiro. Perder dinheiro é destrutivo porque cada vez que você quebra uma conta e você vai lá e deposita mais dinheiro para isso, você está acostumando seu cérebro a perder com mais velocidade, porque seu cérebro está aqui para te livrar de dor. Exatamente. Quanto mais rápido ele faz você perder seu dinheiro, mais rápido você quebra sua conta, mais rápido ele te alivia dessa dor de pensar em perder dinheiro. Então a gente vai criar um padrão para que você se livre dessa situação e comece a olhar diferente para o mercado e para as margens de garantia. Parar de perder faz parte, tá? O primeiro caminho é parar de perder. Se você quer saber mais sobre o tema, se inscreve no canal, clica naquele joinha, vamos fazer o jogo do YouTube, compartilha com os amigos para que esse conteúdo possa chegar para mais gente e que a gente possa ajudar mais pessoas a começar no mercado da maneira certa. Então hoje meu nome é Bruno Gaspar e sou operador de mercado especialista em operações de curto prazo. Sou sócio fundador do canal Conexão Wall Street e eu estou aqui para fazer esse link entre Brasil e Estados Unidos para que você possa, ainda em 2026, começar a ganhar em dólar e melhorar a sua vida e trazer tudo que você e a sua família merece de prosperidade para esse ano. Vamos lá ao tema de hoje então, margem garantia. O que seria a margem de garantia? A margem de garantia é o que a corretora exige que você tenha na conta para que você possa abrir uma operação. Vamos entender como que funcionam os contratos de futuros, principalmente no Brasil. Eu vou começar com o Brasil e depois a gente vai fazer esse link para os Estados Unidos. Se você for operar um contrato de mini índice no Brasil, a corretora vai te exigir R$ 150 a partir do dia 2 desse mês. Começou a ser R$ 150, mas chegou a ser muito pouco antes. Antes era 20, 30, R$ 50. Era bem baratinho e no começo, lá atrás, era muito mais caro, era 2, 3 mil reais por contrato para operar. Para busca de acessibilidade, para que o varejo conseguisse acessar o mercado, as corretoras começaram a baixar essas margens garantias, mas você fica exposto no mercado. Vamos entender como é que funciona a questão da margem. Um contrato de mini índice, ele é equivalente a um ponto, vale R$ 1. Para você entender, então, hoje, se o contrato, se o índice está sendo avaliado a 140 pontos, então o valor do contrato seria R$ 140 mil. Como foi criado esse dispositivo para acessibilidade de pequenos investidores, se criou um mini contrato de índice que é a quinta parte do preço do contrato. Então, se você pensar que é R$ 140, vai ser a quinta parte de R$ 140 é o preço do mini contrato. Porém, a corretora ela só vai te exigir que você tenha R$ 150 na conta para abrir uma operação com um mini contrato. Se você tiver 300, você vai poder abrir com dois. Só que qual que é o jogo sujo por trás disso? Na verdade, a corretora faz o papel dela, é quem está no mercado que tem que aprender e entender antes de pensar em entrar no jogo, né? Se você abre uma compra e automaticamente se você comprou um contrato, você vai ter que vender o contrato, ela vai te cobrar uma pequena corretagem. E muitas vezes nem cobra essa corretagem. Mas o que a corretora ganha? Como que elas ganham dinheiro? Tecnicamente, se é uma corretora, ganha corretagem. Então, cada vez que você comprar um contrato, ela vai te cobrar uma corretagem. Cada vez que você tiver que vender ele, sendo obrigado a vender porque você está operando em operações de day trade, ela vai te cobrar novamente essa corretagem. Só que existe um sistema que chama RLP, que você faz o que? Você não paga essa corretagem, porque a corretora vai trocar ordens entre ela mesma. Dentro ela vai fazer uma operação entre a corretora, então não vai passar pela bolsa tecnicamente. Mas qual que é a questão? Você tem que entender que se a corretora não está te cobrando corretagem, se você não paga pela plataforma, porque se você abrir 4 operações no mês, em geral esse é mais ou menos o padrão de quase todas as corretoras, você consegue ter o Profit Pro da Neológica grátis, e nós sabemos que isso é um custo para a corretora. Então, se ela está te pagando para você ter a plataforma e ela não está te cobrando corretagem, vamos pensar naquele quesito do Instagram. Se você não paga pelo serviço, o produto é você. Tá? Você tem que entender que se você não está pagando para ter um produto, o produto é você. Acho que a primeira definição que nós temos que ter no mercado é isso. Como que as corretoras ganham dinheiro em cima dessa situação? Lógico que elas têm outras pontas, elas trabalham com outros capitais, com outras coisas, mas como que elas ganham dinheiro nessa situação?
A corretora, ela te dá essa margem para que você entre. Só que aí você se alavanca no mercado. E o mercado ele vai ter uma oscilação natural. Tá? Ele tem uma frequência. O mercado trabalha com uma certa amplitude. Ele vai balançar. Mesmo que você esteja certo na sua operação, muitas vezes ele vai oscilar contra a sua posição. A corretora ela não tem a necessidade de esperar você perder os R$ 150 para liquidar a sua conta. Às vezes com 80%, 70%, dependendo de como está no seu contrato, que você provavelmente não leu antes de abrir a conta na corretora, ela pode te gerar uma zeragem compulsória. E aí ela cobra uma taxa por isso. Aí em vez de você perder, você entra com a operação com um mini contrato, você tem que ter 150 de margem de garantia. O mercado entra 120 contra a sua posição, ela te zera compulsoriamente e te cobra mais R$ 10 de taxa. É muito mais vantagem para ela cobrar esses R$ 10 de compulsória, 20, depende da corretora, depende do contrato, do que cobrar uma corretagem. Porque cada 10, 12 operações que você abrir, duas zeragens compulsórias é o suficiente para ela ter mais lucro. Tá? Então, qual que é a questão? Você tem que entender que quanto menor você estiver operando, é melhor, mais confortável. Primeiro, pela questão emocional. Você sabe que por mais que você tenha um bom gerenciamento, você tenha uma boa operacional, vamos supor que você tenha uma técnica afinada e você tem aí 50% de eficiência, 50% das suas operações são ganhadoras, 50% são perdedoras. Mas dentro desse contexto, toda vez que você ganha mais do que você perde. Então, tecnicamente, você sairia lucrativo. Só que 50% positivo, 50% negativo, não necessariamente significa que cada uma que você acertar, uma você vai errar. Você pode entrar no lose streak. Você pode perder várias vezes seguidas e ganhar várias vezes seguidas. O que acontece muitas vezes é que o pequeno investidor ele entra com uma quantidade de dinheiro no mercado pequena demais. E ele acaba se alavancando nessa situação. Ele acaba usando a margem quase total. Aí se você toma um stop seguido do outro, 2 ou 3 stops, você já não consegue operar com a mesma quantidade de contrato inicial. Aí a estatística ela já não vai agir mais a seu favor. Aí você vai ter a questão emocional te atrapalhando. Você vai ter a questão que cada vez que você toma outro stop, você vai ter que entrar com uma posição menor. Aí quando você ganhar, você vai ganhar menos, porque quando você tomou um stop, você tomou um stop com 10 contratos. Aí você já tomou uma zeragem, já não vai conseguir entrar mais com 10 contratos, você vai conseguir entrar com 5. Aí você vai tomar um stop e você não vai conseguir mais. Daqui a pouco você está entrando com 2 contratos e você perdeu todo o seu dinheiro. Isso acontece o tempo todo, acontece demais, tá? Então vamos pensar assim, ó, a alavancagem ela está a nosso favor tecnicamente, porque você precisa ter uma pequena quantidade para estar operando um volume grande de dinheiro. Isso te faz com que você pegue uma pequena porcentagem do mercado e faça um dinheiro bom. Mas essa margem de garantia, se você não usar ela de uma maneira inteligente, tendo um gerenciamento real para ela, alguma coisa que faça sentido para que você possa assumir que você pode errar várias vezes seguidas, e que você consiga trazer isso, uma tranquilidade para você operar, trazer seu emocional numa situação onde você possa realmente colocar um stop técnico na tela. Porque qual que é a diferença do stop técnico e do stop do valor? Uma coisa é, eu posso entrar nessa operação e eu posso perder R$ 100. Então eu vou colocar um stop de R$ 100. Mas muitas vezes a última região definida, a última defesa, a última posição válida que você fala assim, pô, aqui realmente se o mercado for nessa situação ele tende a reverter e eu vou ter que sair da operação. Às vezes é um pouco abaixo, e vai dar R$ 150, R$ 170. Aí muitas vezes você acaba enfiando o seu stop no meio dos preços, simplesmente porque é a sua margem que você pode perder. Às vezes chega lá e você ainda toma a zeragem. Então você acaba sendo menos técnico e mais emocional, porque você só tem a questão do dinheiro para resolver. Se você trabalhar com uma margem diminuída, com uma quantidade menor de contratos, de acordo com a quantidade de dinheiro que você tem, você vai conseguir proteger melhor suas operações, entrar menos e fazer operações com mais qualidade. Tá? A ideia do mercado é quanto menos você operar, melhor. Menos operar, menos corretagem, menos risco. E você conseguir fazer operações onde você consegue pegar posições que consigam levar elas por mais tempo. Você já diluiu o risco na entrada. Muitas vezes você fez uma desalavancagem, você conseguir gerenciar essa posição por mais tempo. Mas eu vou te dar assim, que eu acho que vai mudar para valer para você, já fez diferença para mim. É, primeiramente, se você tem muito dinheiro, investe em conhecimento antes de pensar em clicar nisso aqui. Agora, se você não tem muito dinheiro, se essa é uma das questões, e mesmo se você tenha, procura saber sobre mesas proprietárias, tenta se alavancar com o dinheiro
de empresas que fazem esse tipo de trabalho. A gente tem muitos vídeos aqui no canal falando sobre mesas proprietárias e eu vou fazer mais alguns específicos nos próximos dias. Mas procure as mesas proprietárias para que você possa já entrar com um valor estipulado de perca, porque você já sabe quanto você gasta no teste da mesa, quanto você gasta para ativação. E você, independente da primeira ou da última operação que você fizer, ela vai ser a mesma quantidade de contrato, porque a mesa não vai afetar essa questão da margem. Você vai conseguir fazer um gerenciamento profissional, onde você vai fazer todas as operações com a mesma quantidade de contrato. Lógico que dependendo do tamanho do stop, dependendo da amplitude do mercado naquele momento, a volatilidade, você pode gerenciar a quantidade de contratos, mas sempre analisando o seu risco. Mas você vai poder fazer um gerenciamento de longo prazo. E esse gerenciamento de longo prazo é o que vai fazer você ter uma qualidade melhor nessas operações e no longo prazo ficar positivo, tá? Porque mesmo que você, que a estatística haja a seu favor, mas você tome um loser streak, você abra 4 ou 5 operações seguidas negativas, isso não vai te afetar, porque você vai continuar operando com a mesma quantidade de contrato. Desculpa que eu tô com uma tosse chata. Mas vamos lá. Se você quer saber mais sobre isso, eu vou deixar o link do meu Instagram na legenda embaixo, nos comentários. Minha equipe vai colocar para você acessar. Lá no meu Instagram tem, você pode me chamar no direct, ou eu ou alguém da minha equipe vai falar com vocês, a gente vai deixar o contato. Eu tenho algumas vagas ainda para esse semestre, e se for para você e daí você conseguir, a gente conseguir encaixar ainda, eu consigo fazer ainda algumas vagas para mentorias individuais personalizadas. Tá? Tem um curso que a gente vai ter um lançamento logo, mas essa personalizada seria alguma coisa assim bem individual mesmo, que a gente vai fazer operações junto, eu vou ajudar vocês a passar numa mesa proprietária, ajudar a alavancar o dinheiro, mas eu tenho pouquíssimas vagas para isso devido ao tempo. Então eu vou deixar no link embaixo. Mas de qualquer maneira, se você ainda não está preparado para o mercado, continua acompanhando nosso conteúdo, que nós vamos trazer bastante coisa sobre o tema. E faz aquele joguinho do YouTube, compartilha, se inscreve no canal, isso ajuda a gente a chegar a mais gente e a gente continuar gerando conteúdo para vocês.